Okrek dia kabat telespedol siran be nam kari hari timor laram tomak spesial basir na be ma okrek dia kira nei ia studi mini televisão de Kusan Timor ia fatu hada dili diretamente husi edifício vice-primeiro-ministro ia oitavo governo constitucional ita tene vice-primeiro-ministro ba oitavo governo constitucional ia mosa hanesa mosa ministro ba assunto ordenamento território Ako hakar kasetan telespedol siran be iha Australia, iha Indonesia, iha Portugal, iha Korea do Sul, iha Inglaterra, nomos iha fatin siran be ma consegue sintonizar program irene. How introduce ona kona ba vice-primeiro-ministro, ita bot siratene quando ita kuliah kona ba ordenamento território iha estrutura oitavo governo constitucional, ita hatene Dr. José Maria dos Reis mag assume knar ka posição irene. E lokrek dia kirene ni iha ona studio mini dia kirene atau ita halo programa ida spesial ho vice-primeiro-ministro na fatin iha programa Dili Democracy Club amotu ko hal hotel yo hotel. Ita pasal lima lai ba programa irene. Diak ita hahu keresona ho ita dia programa lokrek kirene ko aze ora sida ho balu. Hauba direta ba vice-primeiro-ministro. Dia oitavo governo constitucional iha estrutura idane iha vice-primeiro-ministro rua. Ita socialência assume knar vice-primeiro-ministro ida nebemos hanesang ministro ba plano ordenamento território. Bela explica tok ita knar iha oitavo governo constitucional. Laran dia ba telespectadores stoma que harailaran mas harailiur. Los e Bahia Fretlin viabiliza o oitavo governo constitucional e há discussões se chama que sai no participa e membro do governo e o senhor primeiro-ministro Vassictar Matanroc o lihusi secretário-geral atuvele ao assume pasta dene e pasta dene atu coadjuva sua excelência primeiro-ministro Nieknar também competências valo mostra for lihusi delegação de competências, mas atu assume áreas de infraestruturas e nós no dar ministro do plano ordenamento na raça e ministério do ordenamento plano ordenamento ni é responsabilidade de que vote atu desenvolve conceitos coordenação ou avaliação política e a área ser nebema que liga ao promoção do desenvolvimento econômico, social, esse planeamento é estratégico, não integrado. Honu ne maka senhor primeiro-ministro nós for responsabilidade da Maihau, atu preside comissão interministerial. Liliu quando a implementação projeto fibra óptica, cabo fibra óptica, não é mais desenvolvimento do aeroporto internacional de presidente Nicolau Lobato. Esses são projetos bem relevantes para o desenvolvimento estratégico nacional. Quando a Ministério Plano Ordenamento, é importante também no dar instrumento e a gestão do território. Gestão do território e não temos define opções políticas estratégicas nacional. O objetivo é atingir meta econômica, social, no ambiental, ser equilibrado, né? Equilibrado e não é e também contribuir para o desenvolvimento que é sustentável não justo. Tudo garante contribuição para o desenvolvimento que sustentável e justo. Okay. Mas saída los sai razão o oitavo governo constitucional atu iha ministério de especial para ordenamento do território. Itu tu hatene kata era na verdade nação selukmos bagi sira thala sernya desenvolvimento precisa ir o look de plano ordenamento território né para atu bele fordalan bagi intervenções ou seja agente social agente econômico ou atu bele utiliza território espaço né no dar elemento fundamental da estratégia de desenvolvimento nacional
Husi idene ita bela hare kata ka ho ordenamento, plano ordenamento na rasi, bele fo hamitin liutan, garante liutan, desenvolvimento idene bema ka integrado, eficiência, no eficaz. Idene maka é importante tepteves saída idene. Processo importância ba oitavo governo atu bele fo ita tene kata banhira ordenamento ita la plano ordenamento ide se certeza ba ita tal desenvolvimento ide que diek ba ita rain tamba ho plano nacional ordenamento ide ne foduni dalam ba ita para tal intervenção porque o objetivo ide mos atu garante be organiza ba utilização no gestão racional ba território na raça não é o de bele promove desenvolvimento que socialmente, economicamente e culturalmente equilibrado, integrado e sustentável. E lei de base com o ordenamento do território, a senhora é governo anterior e até sim, ita atuhate lógica ita ia na instrumentos balo ne bem macalo no governo anterior, a nessa lei base ordenamento do território. Estudos balo ne bem macala ono canabai plano nacional ordenamento ne rasi e mai be si dau ku lori ba atu aprova no dar diploma legal ide o decreto lei o decreto governo para atu sai no dar base legal ide para mahoto tu bele implementar mai be ite e ona lei base ordenamento aprovado tiana e tamana em vigor agora Nia fodalam para atual do plano PNOT, Timor-Leste, Plano Nacional de Ordenamento do Território, mas o processo ainda nem sei lá. Então, ainda precisa a lei sira para implementação a lei base. Sim, além de a lei base ordenamento do território, ainda precisamos na fatin decreto lei balu para atbele lori implementa lei base ordenamento do território, né? E a lei tolo que é importante, né? Bem, a decreto lei tolo é bem importante. A mim elabora ela, nessa lei uso de solo, edificação e no mais instrumento de planeamento ordenamento na raça. E ela a gabinete jurídico. Agora a mim ela elaboração a tulori do nível conselho ministro bela aprova para ita bela implementa do lei base ordenamento ne bem mactama na vigor tina e foco husi decreto lei tolo ne foco liuba área saída ne importância e ne por exemplo ao for de exemplo ida uso de solos e ne bem que tá tu halo função raine lolos basaida ba agricultura ka ba essa área den bem que bele usa né talvez usa sala áreas utilização raine bem que é por exemplo edificação mos e bem bele halo uma e tem que licença kala licença para tu halo uma halo é motanini kala bele halo é motanini halo é tasibu kala bele halo é tasibu e abutser ne hotu anessa fodalam ba ita para atu bele organiza ba e gestão nessa hoje em espaço ne raça Carik atraso se decreto lei para implementação irenema halo qualquer problema gestão ba espaço siri dili la consegue organizado. Noi pronto ita loriana tinang quase tinang rono lona tirlosita iana plano nacional ordenamento território né. Mas bem como ia atraso e foi em lalais ne hoto habeledian kata estudos balu halaona ho companhia de narang firma de narang Intersesmet em Portugal e processo né como o impasse político de nentina hira libacoto como Moscou Covid esta questão né parado desde 2017 e depois da retoma filofale saída Canari da né Simo Canari da né how contato hal filofale halo ligação ainda ho sira hotu o Intersesmet at bel fo continuidade porque e produtos balu que sira produzem né e balu sira produzem mas bem sai nessa propriedade intelectual firmanya então ita tenta ela atu o insama kat bel halo acabamento da né mas bem how não é tempo badak
ita se for continuidade vai ia serviço né para atu bele lori lolos para atu implementação vai a lei base ordenamento territorial. Ita tem produto husi firma produto konaba Ana sa foi dia estudo do plano nacional ordenamento nesse raporto. Okay. Nesse raporto. E nós konaba ia regime tolo em haudian diploma tolo né tu sirau kotu. Ame agora tu tama ba ia fase finalização né para tu bele sair. Tu bele loriba aprovação se conselho do ministro. Ita tem uma konaba gestão território. Bele explica a cliente tan konaba ida né. Ita hututa tem kata ita nia território né holuang 14.000 quase 15.000 km². Ita tem que ia duni plano ida ia nevema kita tu halo habitação, ia nevema kita tu desenvolve agricultura, ia nevema kita tu desenvolve indústria. Husi plano né makanesu em hawatete plano né se for informações boa ba ia ita para atbel halo desenvolvimento estratégico ida ba oi. Porque só o plano zonamento né bem macalo então foi informações ba ita halo plano né ba oi selain abang bairua zona né bem mac agricultura ita ba halo indústria né ba zona né bem mac indústria potenciais ba indústria ita ba halo fila fale habitação né ba ou que fati né bem mac protegido ba ia saída ita ba hal fat botsil que né ba então informação ordenamento ni importante teve atu lori ita tu halo plano de desenvolvimento ita que dia por exemplo se ita tu halo hop not né tu for dalam para tu hari infraestruturas né bem kita bela hari dia que rai dan bem bele idene ordenamento ni importante teve plano ordenamento ni importante teve ba oi para ita bel halo porque durante tempo né essa falta idene falta idene para ita bela latura então tinha desenvolvimento lá integrado lá integrado né significa papel interministerial né precisa tu metin liutan também a área ser bem ita tem que decidir carik se lori influência ba implementação. Sim, é importante teve também Ministério Plano Ordenamento nema tu halo conceito política no coordenação com o Ministério Social que sema conselho implementa né Ministério Social como que implementa né duni Ministério que é transversal Ministério que halo coordenação com o Ministério para bel halo implementação da neles. Unit tem quando a Comissão Nacional ida Comissão Integrado ida né mas kita dia quando a interministerial ida né ou comissão ida né americana. Não, comissão ida né kata comissão interministerial ida né só para for atendimento ba projeto requalificação aeroporto né. Aeroporto hotan ida fibra óptica né. Fibra óptica. Nem uma comissão ad hoc ida né bem maka atubel implementa a saída né hamuto com ministérios implementadores né. Fibra óptica né e Ministério saída né Lima né Ministério Transportes e Comunicação de Lima anessa né mos aeroporto e Ministério Transportes e Comunicação de Lima. E né a mim tenta hamuto katualo saída né. Agora se anessa hau foi a tete kata Ministério de né colabora di ho Ministério Social com nós. Também de né a mim e por exemplo hau baladian kata que ordenamento território né a minha direção nacional tolo importante direção ainda macalai ba ordenamento na relação espacial direção ainda ba plano urbano e direção ainda ba geoespacial a direção geoespacial não é importante é também a recolha todas as informações não bem ligadas à geoespacial nem importante teve para tu vele determina halo plano ida vai do país porque ita lá informações será nessa né sucer teve está tu vele halo plano mente ok se ida neita se concentra ba município Balu hansan piloto ou ita tem que halo ba município todo. Ok. E o Plano Nacional Ordenamento a mim finaliza, né? Plano Nacional Ordenamento a nível nacional. Significa nesse em questões macros, questões estratégicas, opções políticas estratégicas barca e tem que definir Plano Nacional Ordenamento, né? Depois tem que falar nível de caráter Plano Municipal Ordenamento. Plano Municipal Ordenamento é importante ter atbele foi informações com as características
municípios de Ninian. Porque o Plano Nacional Ordenamento, né, se for dalam, é mais o Plano de Desenvolvimento Estratégico ba ne for informações para tu ensama que tu desenvolve e município de e nível nacional porque nesse plano nacional ordenamento bele e zona balu que ne define macro ne bem que liga entre município da rua hamutu e zona por exemplo foi exemplo ide fatim protegido Roma Parque Nacional Roma que bele envolve município de Nova então quando bem hira município se halo desenvolvimento se tem que obedecer guia de neve plano ordenamento fona para bele halo tambah ia fronteira entre município Besimalu e ok tem quando plano ordenamento ba município idene atu yang katak sera moça nessa plano nacional plano municipal né importante mos para atu bele nessa onde foi informações bem importantes e a nível municipal nerrasic e nível municipal nerrasic bahira ita to halo desenvolvimento e município naquele ita plano ordenamento né essa matadalan ainda ba ita para to halo anesso tu em haudin nível nacional e zonamento sira e bem que nível municipal e bem que to halo agricultura e bem que to halo habitação e bem que to tau babe parques áreas protegidas de Roma que é nova fatos históricos de Roma que é nova então informações cernema que tem que definir plano municipal para atubele guia município da banheira atual desenvolvimento ba oi ne importante também ita mos lá da uma tuba descentraliza municipais então banheira descentralização idene é preciso ir plano municipal, o ordenamento tem que ir. E neste momento, para 2021, a minha município Lima, na Bema Catu halo estudos, também não me conheço a e bot balu que agora tecnicamente tem que tudo resolve o firma, né, para tu ver o andamento fila fale bahia estudo levantamento de dados para o plano nacional ordenamento não é mais a tu implementa levantamento de dados para plano municipal para o município Lima na bem kami hudwaira define que Ermera Bubonaro Baucau Lauten Hovikek Lauten Hovikek atu halo continuação ba estudo na firma e do local de ona na fatem se concentra ba município Lima né sim e é a primeira tinha ainda né bem como orçamento na Bahia 2021 né mas concentra ba município Lima né e né incluímos a caricona ba zona econômica exclusiva idene ami hanoia na duni pa atubel halo estudos ide mos kona Bahia questão idene questão idene vema ka halai mos ba ia saida hanesa oi hawate te kata ko plano plano ordenamento do território ne vema ka sei hal hotu idene mos dalang ide ba ia ministério atubele halo mos estudos ide kona ba ia áreas que zonas de desenvolvimento na bema que itahanoi mos atu introduz idene dune ba ia desenvolvimento porque exemplo balu beirahan sahalau na ia ikusi né ba estudos na bema khala na ikusi itahanoi atu implementa ia timor laran tomos mos idene mas ve ita tenta para bela definir a área de na bema que ita bela desenvolver ba ia ok se prioritiza karikusi município Lima né se hari liubas aspecto saida ia estudo né até kata que depois do levantamento de dados no Bema aqui
E nem kita foi em área los, onde sama kita tal define opções políticas se não bem kita tem que definir. Mas itu define o levantamento de dados, não bem tuir características não bem que ia cada município. Ita bele halo estudo de levantamento ide para halo análise de que cliente onde sama kita bele define quando vai a questão. E vamos ter quando ba gere espaço vai ter a população será bele ia hela fatin ide na be digno. Karena socialens bele explica to quando vai também ide se itare ba dili hansa retrato ide na be karena susah tu implementa politika ide ne. Los dunia nessa hoje ita tete kata kita kumula ia plano ide, plano ordenamento, la ia plano municipal, la ia plano urbano ide, nessa certa teves. Às vezes ita dia que tinha desenvolvimento ne concentra ba ema, mas bem hira ita la halo planeamento ide ila kesi, ema rasik que estraga filo fale ambiente nela, ema rasik estraga ambiente. Mas bem, itu dia kita tinha desenvolvimento nem fokus baem. E nem kita tinha problema bot acontece essa em audiência que tak tina ronulu itu di ona. Também dene ami tenta agora inverte a situação ainda né. Onde sama que bela haturu anes em audiência finaliza o plano nacional ordenamento plano municipal e ao mesmo tempo nós ami halo ela levantamento ba plano urbano gili uluk para atbele ia plano ida onde sama que ema bele moris o digno né também tem a constituição rasik fodal ainda né for direito ida né que o povo tem que morir o digno e itahare duni durante o tempo ida né onde sama kita hela também iteni processo de desenvolvimento ao bela tete kata iteni processo de desenvolvimento itela carva e plano ida fixo ita às vezes ita halo plano mas bem itela obedece ba plano né rasi então ao não irene maka problema bot ida ba ita então ita tu bato objetivo ne bem que tá cara ne bem maka turi tem constituição de atulori povo va moris o prosperidade moris de eclio ita nunca bele tohen bat se ita la consistente e plano ne bem que tá tu ita halo também irene mos maka mi hanoi tona tempo atulori plano ne tem que sair instrumento legal ida level politicamente ita cardia ida nema plano de desenvolvimento politicamente tem tal plano mas bela la kesita também nema manoi atu avam bairro baoin ida né bele lori ba parlamento nacional aprova no dar lei ide anesane ema bele tuirona plano ne governo sede makmai ne tem que tuir plano kesi cada governo ne tem que tuir plano ida ansane haonai ita bele dada vez que tem objetivo selain ita la lori buat ne atu bele karmete nesse instrumento legal ida nesse certa teves cada governo mai bele halo ninen governo do mai halo ne além de bajel gal sirna be ita temi desafio sede tan maka governo kar se enfrenta ba implementa plano ida ne com certeza desafio bot teves ne be maka ita bahira ita colhe no plano urbano ne desafios bot e a questão ita toca ita kona na ba aspecto social ba emani moris rasien ba onsa tu muda ida ne onsa tu muda ida nova também da nema que primeiro tem que reagrupan a base legal ida foi ita hanoi atu boca nem desafios ida ba ita tem capacidade financeira ou se ita hanoi atu sair desafio de fila fali ba ita por exemplo, questão RAI, tem que solucionar a questão RAI, né? Tem que ter título RAI, Estado União, mas que não vai para porque ordenamento territorial é mais alto de gestão vai ocupação RAI né rasi. Se a RAI né itu sudah definido ida né Estado União ainda não vai sair dali itu susah tetap. Também ida né mas ohen hawa tete kata Ministério ida né transversal, né e ligação ao Ministério Social, e a implementação sernia programa. Ok. Mas até que desafio né, mas tarde tu ida município Lima né, bela realizar tina Lima, tina rua durante mandato. Mandato ambiento 2023. Ao não é ao renca 2023 pelo Plano Nacional Ordenamento Belo Hoto, o Plano Municipal Lima né se Belo Hoto agora haré tok tina ainda né a menina trabalho
Se tina ainda não consegue halau tu lima, não tina um ambela sai da tan lima, dependendo porque ita tinha desafio bom tira que ita sobre ela um problema covid né, ita husu é matu mais problema maka sirnya presença lá belia né, então sucerta teve ita atu sai, mas be ba município Lima nebe maka mahaturono hotan plano urbano ba dili ninian au fiar kata ka mandato ne hoto ami se hal ho plano nasional ordenamento do território. E Ministério hu ona disseminam informação para a população sirelele município Lima quando va plano idane. Tinang kotu ka hu halo disseminação ainda ba lei base ordenamento ninian e agora me prepara de dar o se direção nacional ida atu tundu ni bakrai para tu bela hari atok terreno e halo contato autoridades e municípios sira atu bela estabelece infraestruturas valu nebe mak liga liwa e atualização de dados geoespacial. Ministério senti kata município Lima nesse la moço problema barak bahira lei base ba implementação aprovado tiona ita sinti kata condição ina bana pele facilita ministério também implementa. Hau nem la ia problema hoje né, também foi lá quando a mahalo socialização la lei base ordenamento até se reação ide que o não positivo teve se autoridades e crai que seria turlos buat né halo lukona sama foi musuh buat tirar nessa né ne significa que até que se crai que se mudia economa ia lei base ordenamento e lei base ordenamento ne fodalan duni ba atu halo nesse o audian pa plano nacional ordenamento território e fodalan mos ba nível ide mais estuir mais ba plano municipal ordenamento né. Ok. Desde que se dá a finalização do estudo né, mas o ministro parece que ia uma bayangan ida quando po insama que ordenamento do território né benefício para a população sira. Se benefício também primeiro hanesuan hawata te kata ko plano nacional ordenamento né atu garante desenvolvimento de justo não sustentável né e integrado né. Né significa que kita se garante atu assegura economicamente, socialmente, culturalmente Hodi bela promove desenvolvimento ide que mais sustentável. Não é for vantagem teve e povo nem moris né porque agora itareda dá hedilo insama kita tu moris hedilo lá. Idene tamba território na base se organiza ter nia necessidade, por exemplo, idene mak fatin ba ema tu hela idene fatin ba agricultura idene ba fatin ba buat indústria, por exemplo, né? Sim, exatamente. Quando o CIRET plano nacional ordenamento, né, tu define em zonas, né? Mas macro, quer dizer, zonamento macro, e a vemos que está tu halo agricultura e a vemos que está tu halo seda. Por exemplo, e estudos balo que foi lá a rua halona que a audiência finaliza, CIRE define Timor-Leste e a zona Walo, né? A zona do celeiro nacional, que é a zona Costa Sul, né? Depois zona indústria Nini e eixo Manatuto Baucau, definições de opções políticas Cernec e também levantamento nesse cirau coto, então a minha agora foi continuidade para atuá-lo. A Bambairua foi dalam ba atual desenvolvimento né tuirliu dalam nebe maka plano nacional ordenamento a tudo. Ok. Socialismos kolia niti konraba dili plano urbano ya dili. Se itahare agora nia condição lolosne risco tebes para governo atu bele desenvolver dili nessa cidade ida onde a população sira moriso digno. Sim, por acaso dili está agora deve ter população 200 e tal mil 200 e tal mil habitantes e de Lilara. Se itala ia plano urbano ida di ekpa di Lilaran ia bele tinang sanulu tamai bela aumente ia di 300 e tal mil.
se mostra 300 tal milha de lilaran, halo tem uma ita halo lozi henave, estrada ita halo lozi henave, nesu teve sela ihe plano. Também de nema que hanesu hau dia importante teve maka to halo hahulu ko plano urbano di linia para atu bele fordalang abang bairua ita tu halo desenvolvimento ide que tuire plano ne bem makita ia porque itare agora é mahuto hela ia motanini hela ia tasivum tuirlos lady yang kata label hela ia 50 metros susenaba e motane área riscos label hela henba mas ve população hela não fate henba também hau dine ita silau organiza espaço dili ne rasa que silau organiza também dene makano importância importante teves atu bele ihe plano dene tenho abang baru o insama kita tu bele tahu áreas comerciais e né será que edifícios de governo se bele at concentra fatinda para facilita clientes ira atu bele saída a trata o outro e ita concentra e fatinda do que importante ona se edifício sirne tem que sair label hal horizontal net preciso até porque dili rai label hal luantang ema aumenta tam mas rai label hal luang o insama kita tu hal gestão ba espaço ne e para bel ia fatim ba ia população dela e anes hatet se armazém sirne tem que ir dililaran o que tem que sair baliu Itahre agora ita nini estação pertamina sira estação combustível sira hela a população se incêndio rumah ba ai hang hoten ba onsa ita ia plano ba cidade de rodia então ema itahre de quanto tempo da mãe sama ka dili be na kon também de nema que importante teve nessa agora kata ka plano urbano dele ami agora discutir ela também há instrumentos balo que husikela o que estudo se jaikania o husikela né agora car fila fala ba e instrumentos lo que dene bem os estudos e a mim hau na halo análise e depois para tu bela va o info passo se retuir mais bela halo levantamento e finaliza Ita tu dihan kata ka condição real agora ia dile né acontece los tamba população sira makakarak mai na conedile mai betamba governo maksidau preparado atau wen sama belezere cidade liusi base legal ser na próprio além de né hau não kita tinha desenvolvimento né lá equilibrado entre município e município então quase tinha concentração e ali dile então ia consequência é mais lá ele mais dili para tu ver bukan moris tambah itaninia desenvolvimento né lá equilibrado nessa hawa às vezes perdia então se mas midar ita só ele fatinda né kubur libahan ba se ita começa cari mas midar né ba fatin barak né bele sai então também de nem com ita colia com a área de desenvolvimento zona economia especial economia social do mercado né ita não encata atu o insama ka atu lorimos população se sai civil ou que trava a população ou se forma dele também lá hoje to plano urbano dele ita bele evita na mamai enquanto ita lá halo desenvolvimento dia município selo a tendência que é matuna Fatima é dililaran também de nem macau não anesso até kata plano nacional ordenamento é importante instrumento de que ita bele car para bele o halo desenvolvimento estratégico de bawah dia equilibrar ni dili condição agora sekarang governo lá halo reação lá isso para condição agora sai de max acontece a condição dili dan sana população se mon na Fatima né e ita lá ia na espaço para ite e quando todo tempo ita tu voca se sansai carolita ele nem desafio bote da vai governo também de nem makan so yang até kata que desafio da mai ministério da né ami tenta para tu vila finaliza da né e mandato da minha sebele ho plano ba urbano dil e plano nacional ordenamento no mos município Lima sebele
e que vi para a halo liu dane dia kluta mas pelo menos ita tem carro porque ita labelemos o em lori lorong ida rua ita hal hotu né ita mais de 20 anos ausência vai instrumento sernebal então ita agora tenta buka para tu bele completa instrumento serne e bele hadia dia klutan ita bawa oke e se dili karek ia tinang rua durante mandato saya demak saya prioridade especial para dili karek desde que lei base ba implementação sedok ia mai karek ministério ia plano e tempo pada durante mandato prioridade minha foi até né prioridade plano urbano dele a micara na instrumento da master plan dele no bema que já calo ela ame agora tama e estudos dele né e foi prioridade do para tu vele atu elabora outro plano urbano di linha. Idene prioridade do e prioridade selo ma com dia plano nacional ordenamento do território, ambiental e mais plano municipal ordenamento. E como o ministério ida mai aminemos foco na área de desenvolvimento estratégico, ami tenta tocarmos instrumentos de balo na bema que ona para itabele Hanoi o insama que define novas estratégias para desenvolvimento nacional. Idene claro ida que how noi ama segura tamba ami anes o how te dia ministério né direção geral ordenamento e a unidade de Angola centro de planeamento integrado e centro de planeamento integrado né makato rua para pela halo estudos avaliação e documentos cernebe maka para tebele elabora ou atualiza plano de desenvolvimento estratégico né ok karek ministro mos bele foto ka explicação ide kona pa plano zona ekonomi sosial mercado atauro nebe se treusi commitmento o etapo governo mos inclui neba. Sim, a Tauru foi em Rássica me aprovou na alteração de lei no Rio. Quando a Tauru se sai município especial. Município especial, também está a ser Raiqueta, que está assim. E depois nós a Constituição Rássica, artigo 5 da Mané, fomos que bit by a Tauru nessa ideia especial, né? Também temos que falar na aprovação, né? E quando a atividades vai ZEMS, nem ligado ao Oikusimos. Plano que é ligado ao Oikusi desde o governo anterior, Rassi, caro, né? Husi Oikusi ho Atauru sai zona economia especial social de mercado nebe maka anessa hatete ho aprovação ainda né bele loritan Oikusi para o desenvolvimento de mais específico porque durante né e ela administração ne ocas e fato ainda que mais isolado também dane mak fo ulu knari dane fo knari dane para tu bela hal lai mas be ho plano dane o sida ligado li ho ai kusini ok se ita rehusi potensia recurso humano ia ministério atau bele ajuda a serviço a torang durante tina ruan ilara bem e dane outro desafio ida mai how também bahiri te colia com o Ministério do Plano Ordenamento, Ministério FON. Porque o Ministério nunca ia durante 20 anos, mas belo dia que tem o primeiro governo constitucional e a Secretaria do Estado do Ordenamento e Ambiente, na BEMA que é o primeiro-ministro Niocos. Mas depois de primeiro governo outro, o terceiro, quarto governo, né praticamente ordenamento território moço nessa unidade de Ministério Estatal nesse momento não vá depois está uma fila faz mais obras públicas depois passa mais MPE unidade da lei lá os ministérios também de nema foi quando hari ministério de né a me que havia problemas bal é mais INV porque é uma mostra tem que mais específico para ordenamento né também de nema que é difícil ali mas tu buka funcionários sira saída de né foi algo de recrutamento vai jovens do Bukida que pronto
siramos sai sirne curso ho idene rasi sai Austrália, usi Portugal, usi Indonésia, e am foi lá estenta hal recrutamento na siressa nul recém de né que ajuda para hal trabalho né. E ami ba oimus am 70 na fatim para te bela bucatan recursos sirne para te bela ajuda ali para te desenvolver né. Também de nema que foi lá lá né ami tur muito moço reitor universidade UNTL né. Também hau no atu envolvimento usi mundo acadêmico é importante talvez ali os universitários docentes até envolve ali para ajuda a discussão né porque processo ainda não toma que precisa envolvimento é uma baraknya am sei local matam para a discussões grupos de sociedades também da maka la claro am sei halo acordo ide ho universidade Timor-Leste atau halo parceria by ia processo sirne tomak atbel diskuti kono by ia conceitos bal cidade de linien diskuti kono by ia opções políticas bal kono by ia ordenamento do território não é mais escolher kono ba plano nacional ao não é lori leu universidade além de né nós discutir a sociedade grupos de sociedade estão para velar partidos políticos os religiosos os grupos veteranos grupos afeto jovens que envolve ali para velar e além do ministério mos prepara Timor balu atau bela hetan bolsa estudo ali orode bela kapasitas yang area dene. Também de nema consegue mas ao kuliah ao tentar tu mos ba universidade se di ekli tu bela loke faculdade serne ho cooperação ainda não ho nem sei a dinâmica discussões de ekli tá lá hoje de for bolsas de estudos bali mas bela loke faculdade de geografia bela ordenamento ni Timor-Leste para tu bela ile é importante. E se itahre bela halo conclusão ida quando ba itania rai Timor Idanes ita precisa tempo hira atau bela gere ordenamento território hodia e itene população sira bela concentra e fatine be digno namos itene plano nacional para desenvolvimento bela hodia. Bem, processo de desenvolvimento é um processo que contínuo, né? É preciso estar definir a lógica, ter objetivo, ter lima mais saída, ter sanul mais saída, ter ronul nem saída. Também a realidade tem ronulu ordenamento territorial. Também mas hanes dia né? Ordenamento é instrumento que é importante para tu lá e o de local dalam para tabel halo plano de desenvolvimento estratégico. Por exemplo, o plano de desenvolvimento estratégico ita tem que definir que até 30 anos mais ita tu saída. Por exemplo, nessa plano de desenvolvimento estratégico né maka elabora e tempo icos 2011 to 2020 mas e há uma avaliação ainda não vemos calo e 2000 primeira fase 2011 15 e 20 se está mais o processo de avaliação há tudo momos que kita lá atingir meta ser não vemos definir então se certa teve está tudo dizendo que kita bato e 2030 a sociedade de rendimento médio alto se ia 5 anos itala implementa itala atinge metas 10 anos mais mas itala atinge metas então se certa teve está dizendo que banhira mas kita itanya objetivo em vez de ita dada basic kita dada adoptar objetivos itanya bawang dada tambawang então how lembra que o how hatete né Hanoi ide que plano de desenvolvimento estratégico né tem que instrumento legal sai instrumento legal la vele política tem que ser instrumento legal para obrigar governo a tu consistente e implementar né loriva oi anessa nem ita vele define din que sim senhora 20 anos mais 30 anos mais ita sai atingida né mas bem o plano ide né Hanoi se ita o plano ida dia que ho nai ita bele hadiah dia que tenia daqui a 10 20 anos ita bele hadiah ita bele dia kata tina ruanulu ni larang
politikus sira, decision maker sira, mak halo buat ne atraja, to ita labele iha standar ordenamento territorial da claro. Também lá for prioridade e lá halo plano ida dia que vai questão ida. Ida lembra que halo ita halo desenvolvimento por at fora de soluções ba conjunturais de lá é estratégico né halo sama kita tebela tahu yang mas também lembra que halo yang haudian kata buat balu ita tem lá governo e a continuidade governo certo irmai buat nebe maka wasa ida ita tenta tarat halos bahal se ita tutama ia dalam los ita tem que ir o plano nacional ordenamento do território ita tem que ir para ita bel hodi defini plano de desenvolvimento estratégico ida que dia que bawang anese ne lori ita bele tama ia dalam inde que los ita bele tempo clear que lais ita bele la ia dalam inde que los bawang e senone saída los mak político sira precisa atu entende quando ba plano ordenamento territorial né atau mínimo tina rua remata seihan de continuação também tahu bahira acontece mudança para governação governo fong mai la halo continuação raya latang hanya sempat acontece tina sira liuba. Nah, a governantes tem que consciente que o desenvolvimento da Timor-Leste instrumento que é fundamental para atu intervém e have espaço nem maka plano nacional ordenamento também nem maka oin hatete kata bahira oitavo governo América for prioridade teves para hari Ministério Plano Ordenamento ida e Ministério Plano Ordenamento han so haulian depois assegura instrumentos balo nebe halona o ministério, o governo anterior, hahuana, mas depois buat cernen lala mai oin, também dene mak agora me tenta para tudo filho fale sai dene lá, anes oin haudian que lei base ordenamento e on, agora lei base ordenamento nem for dalam prat bela halo plano nacional ordenamento e plano municipal sira, também dene mak agora me tenta ela para tu bela acelera idane, se ia mandato ne hotu to 2023 bela ia base legal do plano nacional ordenamento, base legal do plano municipais, nessa nemos plano urbano de linha. Dene compromisso dene bem caminho para tal. Depois nessa o dia que o centro planeamento integrado é mahalo ela mais processo de atualização ou pronto plano nacional de desenvolvimento estratégico. E ikut lihat rumah baik ini populasi sira tu entende kata dili hanya capital Nassau nomos município sira tem que duni precisa tu ita gerenia território ne para mahutu bele Morris Diak. How hen kata maluk sir nebe maka kumpanya ela saili dane programa idane bele loc consciência mostra que plano ordenamento é importante teves plano urbano importante teves atu lori duni ita atu vele moris ia ambiente de que diekliu ambiente de diekliu moris odil mas ne papel de importante ali o papel governo ini atau lá mas ve hus colaboração moço sociedade toma para atu bele lori processone bato ia objetivo neve ma kita total cara que moris odia ya cidade dele nela. Okay. Tek hauneng kita ya programa makna itu na quase ora sida dilarang ita ho vice primeiro ministro no ministro ordenamento território ita se tempo para termai ita se continua programa ida na fating o de socialência explica diklutan con ba wensa progresso pa plano ordenamento território ia itania railaran nasa itarona rasikusi socialência governo o oitavo governo constitucional fila fali hametin plano idane lihusi hari ministério ida especial para ordenamento território e serviço idane la fácil ita precisa atau ia colaboração interministerial nomos ita precisa compromisso husi ukuna insira atau bele assegura kata
a lei, a base legal serve para implementação, bela realiza e a população serve bela suporta o programa de neto, bela retan de resultado e retina suritur mai. Governo se lá na fatin e programa nemos tem que lá na fatin boi. Obrigado para que te bolsa neto são. Itu saya suruh malu fali programa di Democracy Club. Tempo selo com tópico diferente.